Já começou? Tá sem foco, senhor. Ajusta o foco, senhor. Oi, gente! Eu sou a Giovana e nesse canal eu falo sobre música e assuntos com opinião feminista. E falando em feminismo, eu tenho percebido ultimamente que muitas pessoas não sabem o que é feminismo ou têm uma visão muito errada do que é feminismo. Eu venho vendo isso muito no Twitter e até em discussões dos meus próprios colegas de classe. Então eu decidi explicar o que é feminismo. Eu vou dividir isso em 3 tópicos. O que é feminismo, o conceito básico de feminismo, como o feminismo afeta os homens e essas tais feministas radicais. O que elas significam e por que elas fazem o que fazem, se eu concordo ou não. Primeiro, o que é feminismo? As pessoas ficam fazendo muita enrolação do que é feminismo e dando muito conceito, muita aula sobre o que é feminismo, mas feminismo é uma coisa muito simples de ser explicada. Feminismo é a luta pela igualdade dos sexos. Ponto. Ah, mas feminismo é... Não. Quer entender feminismo? Ponto. Acaba aí. Feminismo é igualdade dos sexos. Com a igualdade dos sexos, significa que a gente quer que todos tenham o mesmo direito de político, social e financeiro, ou seja, serem pagos do mesmo jeito. É só isso. Não tem muito o que explicar. É uma coisa bem simples que as pessoas fazem um grande alvoroço em cima. Mas aí vemos o ponto, acho que as pessoas mais se complicam. Como o feminismo afeta os homens? E aí a gente entra o que as pessoas tanto se enganam sobre o feminismo. Feminismo, por mais que pareça a palavra, não é apenas para as mulheres. A única forma que o feminismo luta tanto pelas mulheres é porque, socialmente, em praticamente toda a sociedade, essa desigualdade social é para as mulheres. Essa desigualdade política é nas mulheres. Essa desigualdade financeira é com as mulheres. Porém, os homens, por todo mundo vir de uma sociedade machista, acham que o feminismo é o contrário do machismo. Significa que a mulher quer ser mais que o homem. Mas não. E o que eu achei muito engraçado foi que tava tendo uma discussão no grupo da sala sobre isso. E eu não participei porque, sinceramente, eu nunca gosto muito dessas discussões, porque todo mundo sempre quer gritar e tudo mais. Só que depois eu fui nas minhas mídias, sabe? Foi uma discussão no WhatsApp, nas minhas mídias, e eu achei um texto que eu deixei aqui só pra eu comentar nesse vídeo. Esse texto era do Twitter e dizia que esse cara tava concordando com isso. Esse homem dizia: eu preciso do machismo, pois 90% das brigas judiciais por guarda e pensão são ganhas por mulheres. De cada 11 mortes por violência, 10 são de homens. Homens são apenas 40% nas universidades. Não tem dia internacional, hospitais especializados e muito menos leis que beneficiam apenas por ser homem. O câncer de próstata mata proporcionalmente o mesmo que o de mama, mas adivinhe onde são gastos mais com prevenções e campanhas. Homens são 80% dos moradores de rua e cometem 90% dos suicídios. O exército é obrigatório para homens, licença maternidade é 180 dias, blá 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 blá. Dizendo por que eles precisam do machismo, porque o homem sofre muito mais que as mulheres em várias coisas. E aí eu fico pensando, cara, seja feminista! O feminismo é justamente para isso, para que homens e mulheres tenham o mesmo valor. A gente quer que homens ganhem tanto quanto as mulheres e mulheres tanto quanto os homens. A gente não quer que vocês não ganhem nada. A gente não quer que homens sejam inferiores, porque isso não é feminismo. O feminismo quer que todo mundo tenha o mesmo valor. E o machismo justamente quer isso, quer que os homens ganhem mais que as mulheres para que eles tenham que sustentar as mulheres. A gente quer que as mulheres ganhem o mesmo que os homens para que as mulheres possam se sustentar e não precisem depender de homem. A gente quer que tanto homem quanto mulher tenham os mesmos direitos. Você quer um dia internacional para você? Lute pelo feminismo, porque aí vai dizer que homens merecem tanto quanto mulheres também. O machismo é ruim pra todo mundo, principalmente pros homens. Na nossa sociedade a gente tem uma distinção muito errada do que é gênero, sabe? Homens não podem andar de rosa, homens não podem agir de certa forma, homens não podem nem ficar 5 segundos com uma bolsa feminina do lado, porque as pessoas vão julgar a masculinidade deles. E eles tratam isso com tanto medo à masculinidade que parece que é uma coisa delicada. E não, mas quando você não precisa provar sua masculinidade não fazendo coisas que são pra mulheres. Então não, pare de falar que o machismo é bom só porque em certos momentos ele ajuda mais você. Porque, socialmente falando, ele te prejudica muito, querido homem. O diferencial é que o machismo afeta as mulheres de uma forma não só social, afeta também de uma forma financeira. Mulheres recebem muito menos que os homens. E isso é uma realidade, por mais que você fale, ah, mas
Não, eu vejo uma mulher que recebe muito mais. É minoria. É minoria. Veja na sua cidade, quantas mulheres recebem tanto quanto os homens? Ah, mas tem na Bíblia que a mulher tem que ser assim, assim, assim. E eu queria deixar isso bem claro de religião. Eu não quero falar muito de religião nesse canal porque eu tenho uma opinião muito distinta de religião. Mas o que eu quero falar sobre nesse ponto de que, não, meus princípios religiosos, blá 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 blá. E uma coisa que eu falo pra todos os temas, que nenhuma religião está acima do direito de todas as pessoas. Por mais que você acredite na sua religião e pra você é a única verdade, pra você é o que conta, um direito, uma lei, religião não conta. Porque cada um tem um pensamento diferente. Pessoas que nem têm religião. Então, esse é o resumo pros homens, o que o feminismo prejudica. E a resposta é em absolutamente nada. As verdadeiras feministas não vão odiar homens, não vão dizer que os homens são inferiores, porque elas não pregam isso. Só prega lutar acima de tudo para que a gente seja igual a vocês. Isso não significa que a gente quer o pior para vocês. E aí a gente vem algo que deixa algumas pessoas irritadas com o feminismo ou não aceitando o feminismo, que é as feministas radicais. O que são? São aquelas feministas que lutam tanto pelo direito de serem iguais aos homens que acabam querendo coisas que a sociedade não vê como uma coisa certa. Acho que eu não vou tocar muito em vários pontos, mas tem aquelas feministas que querem andar com pelos, aquelas feministas que apoiam o aborto, por aí vai. Mas eu quero que vocês entendam que cada pessoa é uma pessoa e não é só porque a gente participa de um grupo que luta por tal coisa que a gente vai ter opiniões iguais. Por exemplo, eu pessoalmente não gosto de pelos, mas aí que tá. Por mais que eu não goste de pelos e queira tirar, eu realmente queria ter o direito e ser vista pelos outros da mesma forma se eu quisesse manter eles, porque é uma coisa natural. Nós nascemos com isso, então por que a gente tem que tirar? E por mais que você ache errado, ache nojento ver uma mulher com pelos, se pergunte por que você acha nojento. Porque é anti-higiênico. Que o que não deveria ser, porque biologicamente os pelos estão aí pra defender a gente. É uma proteção natural do corpo. E outra pergunta, por que homens podem ter pelos e mulheres não? Se pergunta isso, por quê? E depois se pergunta de novo, por quê? Por que mulheres não podem ter pelos? Porque é anti-higiênico, mas você tá com pelo. Mas eu corto de vez em quando, elas também. Mas é isso, a gente prega que se você quiser fazer alguma coisa com o seu corpo, se você quiser usar roupa curta, você pode. Se você quiser usar ter pelos, você pode. Se você quiser fazer tal coisa, você pode. Porque a sociedade não vai te ver como se você é mulher, você não pode, entendeu? Sim, existem as feministas que são radicais e dizem que toda mulher deveria fazer isso. Mas cada um é cada um. A mesma coisa com roupas curtas. As pessoas têm um pensamento tão passado disso, tão ultrapassado, tão... não, tá usando roupa curta, então tá com algum problema, tá pedindo pra ser estuprada. Até porque, como meu amigo aqui desse próprio canal fala, Lucas, na terça-feira, ele fala que pedir pra ser estuprado é uma coisa ridícula, porque se estupro é uma coisa que não tem consentimento, não ninguém pede, porque se você pede, já deixa de ser estupro. E esse é um ponto que talvez eu fale em outro vídeo, porque aqui eu só tô explicando por cima o que é feminismo, mas roupa não diz quem você é. Se você quiser ter uma ideia com isso, pensa em sua mãe, uma pessoa que você acha que é a pessoa que tem mais moral, pelo menos geralmente. Imagina ela usando uma roupa curta. Imagina ela quando tá em casa com aquela, no dia de domingo, com aquele baby doll curto dela. Pensa nela assim, ela usa uma roupa curta. Se ela usasse essa mesma roupa na rua, isso faria da sua mãe uma pessoa com menos moral ou com menos senso ou com menos respeito por si mesma? Não, porque isso não muda nenhum fato de nada. A nossa sociedade, a gente costuma pensar dessa forma porque a gente vem principalmente aqui no Brasil, de uma sociedade muito religiosa. Desde a nossa colonização e tudo mais, a gente vê uma sociedade que tem muitos religiosos. E não tô falando mal disso, de religião nem nada, não mesmo. Mas que existem morais que foram colocadas pelas igrejas que prega isso. O problema é que os tempos mudam, as pessoas mudam e as pessoas continuam com o mesmo pensamento que não tem nem menos sentido. Sobre o aborto, o que as feministas pregam sobre aborto? É que mulheres têm direito sobre o seu próprio corpo e como existe o aborto masculino, que é quando o homem descobre que essa garota tá grávida e simplesmente se deixa pra lá. Como esse aborto masculino acontece, por que mulheres também não poderiam abortar? Aí é um ponto que isso eu acho que não denegrine de forma alguma feministas, porque o feminismo não prega que todo mundo tem que pensar do mesmo jeito. Então,
Você pode não concordar, e isso é normal, e você pode continuar sendo feminista desse jeito. Eu tenho uma tese pra isso do aborto que não vai de acordo com muitos feministas, muitas. E eu não reclamo da opinião delas, porque cada um tem seu motivo pra acreditar em todas as suas teses. Eu acho que eu já cheguei em todos os pontos do feminismo, assim, que as pessoas têm mais dúvida. Então não esqueçam, se vocês virem por aí que tipo, mas essas feministas odeiam homem, não é feminismo. As mulheres feministas querem ganhar mais que homens, não é feminismo. Mas o feminismo tá dizendo por aí que homem não pode cuidar dos filhos sozinho, que só quem pode cuidar do filho é mulher, não é feminismo. É só você seguir essa lei de feminismo e igualdade. Se você seguir isso, feminismo e igualdade, todas as outras teses que você vê que não pregar isso, que não pregar que mulheres tenham o mesmo direito que os homens e homens os mesmos direitos que as mulheres, então você não vai ver um caso de feminismo. E pra finalizar, eu só queria que você aí, que ainda não acredita no feminismo ou ainda acha que o feminismo é idiota, pense na quantidade de vezes que vocês queriam fazer algo, queriam sair na rua de determinada forma ou fazer algo com amigos de determinada forma. Você é mulher, você é homem. Quantas vezes você já pensou, mas será que as pessoas vão me ver de jeito legal? Mas será que os outros vão achar que eu sou muito feminado? Ou será que as pessoas vão achar que eu sou muito atirada por causa disso? Pense nisso e pense se a quantidade de vezes que você pensa isso num dia te incomoda. E aí você vai reparar por que o feminismo é necessário. E também não esqueça, homens, que você também deveria lutar por isso. Você também deveria lutar para o feminismo e ser feminista, porque isso não vai diminuir a sua masculinidade, isso não vai diminuir nada. Você querer que a sua mãe tenha o mesmo direito que você, ou que sua irmã tenha o mesmo direito que você, ou sua amiga tenha o mesmo direito que você. Não vai te diminuir. Querer construir uma sociedade em que todos mereçam tudo, que todos tenham direito a tudo. Isso só vai te engrandecer. E eu acho que é isso por hoje. Toda vez que eu começo a falar de feminismo, eu sinto que falta alguma coisa, mas se faltar, tem mais vídeo por aí. Se vocês quiserem que eu fale de outra coisa sobre feminismo, tem mais vídeo por aí. Eu, como tô falando pros adolescentes, eu não cheguei muito ainda na base do que é a parte econômica, a parte de diferença de pagamento entre homens e mulheres, porque é uma coisa que tem muitos pontos para serem tratados. Eu queria deixar mais essa coisa mais social. E acho que eu cheguei bem no tópico, eu acho. Não se esqueçam de curtir, de se inscrever, seguir as redes sociais aí embaixo e comentar quais são suas dúvidas ainda sobre feminismo ou qual é a concepção que você tem do feminismo. Se mudou ou se você ainda acha que é a mesma coisa. Se sim, se você acha que é a mesma coisa e se for errado, comenta aí embaixo, por exemplo, mas a menina falou isso. Comenta, porque eu respondo, eu te tiro essa dúvida. Obrigada por assistirem e a gente se vê